Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal 100% Social. Se você não me conhece, eu me chamo Ciro Abreu e eu trago diariamente notícias e informações da Previdência Social e também dos programas sociais do governo federal. Pois bem, pessoal, nesse vídeo eu trouxe um conteúdo para repercutir com vocês, para reagir com vocês, que fala sobre o auxílio acidente. Olha aí na tela qual que é. A falta de perícia não impede a concessão do auxílio acidente. É um conteúdo que saiu lá no site previdenciarista, tá bom? Lá no seu blog Prev, tá bom? Então esse é o título. Falta de perícia não impede a concessão de auxílio acidente. Pois bem, pessoal, só para que vocês possam entender, o auxílio acidente, ele é um benefício concedido pela Previdência para aquele segurado do INSS, tá bom? Ele sofre ali um acidente de qualquer natureza, gera sequelas definitivas, que reduzem ali de forma parcial a capacidade para aquela atividade laboral habitual desse segurado, tá bom? Essa situação. Como é que se comprova isso? Por meio de perícia médica. Só que uma decisão lá da Justiça do Pernambuco, unânime, isso lá no Tribunal, né, de Justiça, os desembargadores decidiram que, em função do risco à subsistência do segurado, em função das provas que foram apresentadas pelo segurado, é possível conceder o auxílio acidente, independentemente da perícia médica, tá bom? Vamos seguir então aqui, pessoal. O que diz o início da matéria? A terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pernambuco, TJPE, revogou uma decisão da primeira instância e concedeu em caráter liminar o auxílio acidente a um segurado do INSS, após o órgão ter afirmado que não havia provas suficientes para a concessão do auxílio, uma vez que não foi feita a perícia judicial. Bom, pessoal, só para que vocês entendam, tá? Esse segurado, ele teve o seu pedido do auxílio acidente negado na via administrativa pelo INSS. O que ele fez? Ele contratou um advogado e ingressou com uma ação judicial para reverter esse indeferimento, né? A intenção dele, o objetivo dele é a concessão do auxílio acidente. Nesse processo que ele ingressou na ação, logo no início ali, o advogado dele solicitou uma liminar. O que é isso? Ele solicitou que o segurado ele recebesse o auxílio acidente, tá? Enquanto essa ação ela tinha ali o seu andamento, ou seja, que fosse concedido o auxílio acidente enquanto o processo estivesse em andamento, até ter a sua decisão final. Só que o juiz, onde foi distribuído o processo, ele negou, tá? Ele indeferiu o pedido, dizendo que era necessário ter uma perícia médica para se verificar, após essa perícia, se é ou não possível a concessão do benefício, tá bom? Até porque, pessoal, o juiz, ele não tem condição ali técnica, ele não é perito, ele não tem conhecimento ali daquele problema de saúde, daquela doença daquela pessoa. Por isso que ele tem ali o seu perito de confiança para certas áreas, tá? É uma fratura, então o juiz ele vai indicar ali um perito dele de confiança na área da ortopedia e assim por diante, de acordo com aquele problema de saúde, aquela doença. Bom, pessoal, seguindo aqui o conteúdo. O TJ de Pernambuco aplicou a súmula 118 para reconhecer que os juízes podem avaliar outros elementos de provas presentes nos autos, além do laudo pericial, ao tomar as decisões. Bom, então o que o Tribunal de Justiça entendeu? Que o juiz ele não precisa ficar restrito somente ao laudo pericial. Ele pode também verificar as demais provas que foram apresentadas pelo segurado. Ok? Nesse caso aqui, o segurado ele juntou no processo um laudo médico. E o laudo médico ele atestava ali que o segurado ele sofreu um acidente e esse acidente gerou sequelas
sequela parcial e definitiva que reduz ali a sua capacidade habitual para o trabalho. Ou seja, foi juntado no processo um laudo de um médico e também demais documentos que comprovam ali a situação que dá direito ao benefício, ao auxílio acidente. Pessoal, eu vou colocar aí na tela o número do processo, tá? Para que vocês, caso você queira acompanhar, vai ter ali já o registro. Estou colocando, vou deixar aqui embaixo, tá bom? Seguindo então, pessoal, vamos lá. A decisão da Justiça foi motivada por um recurso apresentado pelo segurado, que é um agravo de instrumento, que afirmou cumprir todos os requisitos para receber o benefício. Ele também apresentou um laudo médico recente que comprova a redução da sua capacidade de trabalho por conta das sequelas permanentes do acidente. Então, olha só, pessoal, com o indeferimento do pedido, lá no juiz de origem, o que o segurado fez? Ele ali, pelo seu advogado, ele fez um recurso que é chamado agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele é um recurso que serve para modificar as decisões do juiz durante o processo. E esse recurso vai para o Tribunal de Justiça. Então foi lá para o Tribunal de Justiça de Pernambuco. No Tribunal de Justiça, os desembargadores, eles tiveram o entendimento de que o laudo médico juntado no processo e os demais documentos foram suficientes para comprovar ali os requisitos para que fosse concedido ali o auxílio acidente para o segurado, ok, pessoal? Bom, seguindo aqui no conteúdo, ó, o relator do caso, o desembargador Antenor Cardoso Soares Júnior, considerou que havia comprovação documental suficiente para embasar o acidente. Ele destacou que o laudo médico demonstrou limitações significativas do segurado, como a dificuldade em permanecer de pé por longos períodos e carregar pesos, o que inviabiliza o exercício de suas atividades laborais habituais. Olha só, pessoal, a importância de se ter um laudo completinho, que mostra ali qual é o problema de saúde, a CID, que informe ali se ele está parcialmente incapaz, se ele está permanente incapaz. Isso faz toda a diferença, não só para o auxílio acidente, isso aí pode ser também para o auxílio doença, ou até mesmo para os beneficiários do BPC Loas, tá, que comprove ali a deficiência. Então, o laudo pericial, um laudo médico atualizado faz a diferença e é muito importante para que o beneficiário, o segurado, permaneça ali recebendo, né, o seu benefício, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, vamos ver o conteúdo, o que diz mais adiante. Olha só, a decisão da Justiça de Pernambuco foi unânime, ou seja, todos os desembargadores decidiram por conceder o auxílio acidente, pessoal, tá? E levou em conta o risco à subsistência do segurado. Então, o que acontece? De acordo com as provas que foram demonstradas no processo, os desembargadores entenderam que aquela situação que o segurado está vivendo impossibilita ali que ele possa se manter, ou seja, que ele possa comprar ali a sua alimentação, que ele possa exercer na sua plenitude, né, na sua plenitude ali, a sua atividade laboral. Então, em função disso, foi concedido. Bom, por se tratar de um benefício de caráter alimentar, o auxílio acidente é essencial para garantir a sobrevivência do trabalhador incapacitado. O que eu fiz, pessoal? Eu fui lá no acórdão, lá na decisão, no Tribunal de Justiça do Pernambuco, e separei uma parte ali da decisão, tá, do relator, do desembargador. Olha só o que ele disse. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou o pedido de tutela antecipada para a concessão do auxílio acidente, B94, antes da instrução processual. Ao analisar os autos, verifico que, de fato, há comprovação documental suficiente da persistência das sequelas do acidente de trabalho sofrido pelo agravante em 22 de outubro de 2011, o que culminou em uma incapacidade parcial permanente, como bem demonstrado no laudo médico atualizado. Olha a importância do laudo médico.
O laudo médico aponta que o agravante possui limitações significativas, especialmente no que tange à sua capacidade de manter-se de pé por longos períodos e carregar peso, fatores que impedem o exercício pleno de suas atividades laborais habituais. Tá bom, pessoal? Essa foi parte da decisão. Então, assim, ó, que fique bem claro, meus amigos, o juiz de primeiro grau, ele não julgou errado, tá bom? Ele julgou o seguinte, ó, só vou conceder esse benefício, o auxílio acidente, depois da perícia médica. Ele se segurou, entendeu? Vamos recriminar isso? Não, essa é uma posição dele, tá? Tranquilo. Só que daí, por isso que é interessante de ter um outro grau, ok, para julgamento dos recursos, um outro entendimento. Então, foi para o Tribunal de Justiça, e lá o Tribunal de Justiça passou por desembargadores, por 3 desembargadores, e eles tiveram um entendimento diferente, levar para o lado da questão da subsistência daquela pessoa, tá bom? Tranquilo, tudo bem. Cada juiz tem o seu posicionamento, tá? Graças a Deus deu tudo certo para esse segurado. Se verificou ali, os embargadores entenderam a questão social, entenderam que aquele segurado, de acordo com o laudo, de acordo com o exame médico ali, ó, atestado ali por um médico especialista naquele problema dele, o seguinte, ó, ele está as sequelas que foram causadas ali pelo acidente dele, geraram ali uma incapacidade permanente, parcial, para suas atividades ali laborais, sabe? Então, e daí o que acontece? O desembargador verificando ali que aquele auxílio acidente era necessário para a subsistência do segurado, acabaram, né, concedendo e deu tudo certo. Claro que agora, isso foi uma liminar, tá, pessoal? Isso aí foi concedido no início do processo. Esse processo tem todo o seu trâmite. No meio do processo vai ter ali uma perícia, ok, médica, para verificar a situação desse segurado, para saber se realmente aquelas sequelas geraram, né, esse dano todo. Tá? Aí depois vai ter uma sentença, né? E depois cabe recurso, se for o caso, para quem, né, achou ali que não foi interessante a sentença, tá bom? Mas por enquanto, como eu disse, tá dando tudo certo. E isso aí, esse conteúdo, essa decisão, ela serve também de modelo para um advogado, para que ele construa a sua tese e venha defender o seu cliente nessa situação, para o próprio juiz, para que ele construa ali a sua decisão, trata-se de uma jurisprudência, né? E também para você segurado, que se porventura se vê numa situação dessa, saber que existe uma luz lá no final do túnel, né? Para que você tenha mais uma esperança, né? Para você reverter essa situação. Ok, então, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Se gostou do conteúdo, deixa teu like e te inscreve no canal. Um grande abraço e até mais!